Meus irmãos, que a graça e que a paz do Senhor Jesus esteja inundando o nosso ser neste momento de louvor, de adoração. Para nós é um motivo de muita alegria podermos estarmos juntos nesta hora para louvar a Deus, para enaltecermos juntos o nome do nosso Deus por 73 anos de existência do Hospital Evangélico aqui em Dourados. E nós, nesta noite, estamos juntos para isso, para agradecer ao nosso Deus, para glorificarmos juntos o nosso Deus por 73 anos de Hospital Evangélico aqui em Dourados. E nós louvamos a Deus porque podemos vê-lo prosseguindo, crescendo a cada dia, para a glória e para a honra do nome do nosso Deus. Eu convido aos amados a que se coloquem em pé e vamos lermos o Salmo 126. Podemos fazer uma leitura responsiva. Eu farei a leitura dos versos ímpares e os irmãos farão a leitura dos versos pares. Salmo 126 nos diz assim a palavra do nosso Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Amém. O verso 3 diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Vamos orar, irmãos. Pai querido, toda a honra, toda a glória, Pai, nós te damos, porque depois de um dia tranquilo, um dia de trabalho, com tantas atividades, mas o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu, e o Senhor nos dá, ó Pai, nesse instante, alegria de estarmos juntos na Tua casa, Pai, para louvar, bendizer, enaltecer o Teu santo e excelso nome, pelos Teus grandes feitos para conosco. E de uma maneira especial, Pai, nós te damos graças, porque nesta noite podemos estarmos juntos diante da Tua presença, agradecendo a Ti, usando, ó Deus, as palavras do salmista: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E nós nos alegramos nesta noite, Pai, porque podemos juntos, ó Deus, agradecer-te, ó Pai, por 73 anos de existência do Hospital Evangélico aqui na cidade de Dourados. Muito obrigado, ó Deus, pelas lutas que ele tem passado. Mas a Tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E nós te agradecemos, porque podemos ver isso, ó Pai, sendo, ó Deus, cumprido através do Hospital Evangélico aqui em Dourados. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a abençoar, abençoando, ó Pai, os nossos administradores, abençoando, ó Pai, os médicos que ali trabalham, as enfermeiras, ó Deus, cada um dos funcionários, ó Deus, que ali labutam. Pai, que o Senhor esteja concedendo a Tua bênção e a Tua graça, e que nós possamos ver, ó Deus, aquela instituição que é Tua prosseguir de forma altaneira para a glória e para a honra do Teu nome. Oramos, Pai, com gratidão e no nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém e amém.
Meus irmãos, com bastante entusiasmo, vamos entoar o hino de número 62, Senilson. Dá uma mão para nós aqui. 62 é o hino de gratidão ao nosso Deus. Te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar, que alegra o meu viver. A correção paterna quando falo, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enche a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Podemos assentar? Eu convido o nosso irmão reverendo Balbino para a leitura do texto da palavra. Leitura bíblica da carta aos Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como no seu corpo temos muitos membros,
mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se em fazer. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade e o que preside com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, com reverência, fé, apreço à palavra que lemos, recomendação apostólica, e queremos viver num oferecimento de gratidão, de sacrifício de ação de graças. É o que nos propomos a fazer nesta noite, Senhor. Apesar da nossa fragilidade, da nossa inconstância, da nossa história, nós podemos reconhecer os teus caminhos, dirigindo nossos caminhos, Senhor. Portanto, aceite a nossa gratidão, o nosso louvor. E ao Senhor toda a glória, toda a honra, por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nós vamos convidar um grupo. Eu não posso dizer que é um coral. É um prenúncio, né? A dona Genilda está dizendo assim, é um coral sim. Então tudo bem. Então, meus irmãos, nós vamos ouvir um hino que será entoado pelo coral do Hospital Evangélico, e os amados meditem, né, na letra desse cântico, e vamos orar para que o coral aumente o número, né, e assim juntos possamos enaltecermos o nome do nosso Deus. Amém? Fique em atitude de oração.
Meus irmãos, é com alegria que nós estamos nesta noite celebrando os 73 anos do Hospital Evangélico de Dourados. Este ano de 2019 está sendo um ano muito importante para a nossa igreja, de uma forma geral, na cidade de Dourados. Nós celebramos no primeiro semestre deste ano os 90 anos da chegada dos missionários presbiterianos aqui na cidade de Dourados. A instituição mais antiga deste conglomerado presbiteriano aqui na cidade é a Missão Evangélica Caiuá. E os missionários que chegaram aqui, logo eles organizaram junto com a missão, começaram também um trabalho de evangelização aqui em Dourados e organizando a igreja de Dourados, depois a escola Erasmo Braga, depois o Hospital Evangélico e depois a escola Vital Brasil, na sequência. Se tem 90 anos que eles chegaram e o hospital está fazendo 73, eles tomaram iniciativas muito rápidas. O primeiro casal, o reverendo Maxwell e a dona Mabel, sua esposa, né? Tomaram muitas iniciativas aqui no início do trabalho. E o Hospital Evangélico nasceu depois de muitas cartas da dona Mabel à igreja americana. E depois que morreu uma jovem senhora, quando era socorrida às pressas numa carroça para Ponta Porã, foi que a dona Mabel conseguiu convencer irmãos americanos de fazer esta doação. Então, a história desse hospital é uma história que vale a pena ser contada de geração em geração. Além do mais, quem labuta na área da saúde sabe que uma instituição filantrópica no nosso país, completando 73 anos, tem muito motivo de gratidão a Deus, não é? E é por isso que nessa noite eu quero falar de gratidão. Maiores detalhes os dirigentes do hospital certamente farão no momento oportuno. Eu quero falar de gratidão. 73 anos de trabalho nas lutas, nos altos e baixos, nas alegrias e nas tristezas. É assim que se escreve a história de uma instituição, a história de um hospital. E o texto que eu separei para a nossa leitura, caso você queira também acompanhar na Bíblia, deve ter aí nos bancos, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. E o nosso tema hoje é gratidão. É claro que nós temos esses motivos já traçados aqui para a nossa gratidão nesta noite, e as expressões do nosso coração são expressões de gratidão a Deus. Lucas capítulo 17, os versículos 11 a 19 narram uma parte do ministério de Jesus. A Bíblia diz nos evangelhos que o ministério de Jesus era ensinar, pregar e curar. O ministério de Jesus teve esta dinâmica: ensinar, pregar e curar. Se você ler o Evangelho com atenção, você vai ver que Jesus passou a maior parte do seu tempo ensinando. Nem foi pregando nem curando, mas ensinando. Foi a maior parte do ministério de Jesus. No caso, nós vamos ler uma cura de Jesus, quando ele curou 10 leprosos. E eu quero que você atente aí dos versículos 9 a 17, a 19, do capítulo 17 de Lucas. Diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, e aqui é uma aldeia de leprosos, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos,
que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar, vamos curvar nossas cabeças. Ó Deus, nós carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito, para compreendermos com profundidade a palavra do Senhor, para entendermos a gratidão desse leproso curado, para entender a gratidão que nós devemos ter ao Senhor nesta noite, pela história desta instituição, pelo trabalho, olharmos para trás e agradecermos ao Senhor pelas inúmeras pessoas, irmãos e irmãs, que dedicaram a vida nessa instituição. Alguns trabalharam a vida inteira nessa instituição, salvando vidas, socorrendo pessoas, aliviando dores, acudindo o aflito, o enfermo, o necessitado. Olharmos para a história dessa instituição hoje, os seus dirigentes, aqueles que estão sob a responsabilidade, desde a direção até os funcionários, é motivo de gratidão para nós. Portanto, ao meditarmos agora na Tua palavra, que a gratidão seja, ó Deus, despertada no coração de todos que estarão ouvindo a palavra do Senhor. Dá-nos graça para compreendê-la, no nome de Jesus. Amém. A gratidão é uma disciplina espiritual. Por natureza, nós não somos gratos, nós temos muito mais facilidade para reclamar, para murmurar, do que para agradecer. Mas esta noite é uma noite que nós tiramos para agradecer, é uma noite de gratidão. E o poeta dizia que a gratidão é a memória da alma. A gratidão é a memória da alma. E nós não entenderemos a graça do Evangelho se não aprendermos a sermos pessoas gratas, agradecidas a Deus. Nós temos por mania de focar muito os problemas e esquecer da gratidão. Então quero chamar a sua atenção para isto hoje. Esse texto que nós lemos nos ensina algumas lições e eu vou tirá-las aqui para a nossa meditação nesta noite. Que a gratidão, ela percorre alguns caminhos e esse texto ele é bem rico em nos ensinar estas coisas. É a cura de 10 leprosos. No ministério de Jesus, ele realizou muitos milagres, e um que se destaca entre os milagres de Jesus é esta cura dos 10 leprosos, exatamente por ela ter um foco na gratidão de um que volta para agradecer. 9 ficaram satisfeitos com a cura e deve ter ido para casa. Um voltou para agradecer, e é aqui que paira a nossa observação e a nossa meditação desta noite. Então, nós aprendemos algumas coisas com esse texto. A primeira delas é que nós podemos e devemos pedir o auxílio, a ajuda de Deus nas nossas aflições e nas nossas necessidades.
Não há nada de errado de recorrermos a Deus e de pedirmos o auxílio, a ajuda de Deus nas nossas necessidades. O texto aqui diz que no ministério de Jesus, ele percorrendo pela Galiléia e Samaria, indo na direção de Jerusalém, ele se depara ou passa próximo de uma aldeia, e a aldeia aqui é a aldeia de leprosos, e de repente saem 10 leprosos gritando atrás de Jesus e clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E veja que esses 10 leprosos, eles buscam o auxílio do Senhor. Assim como é notório nós vermos pessoas nas suas lutas, nas suas aflições, recorrerem a Deus, buscar o auxílio de Deus, e é legítimo fazermos isto. Até porque esta aldeia, uma colônia de leprosos, era a única forma de erradicar essa doença nos dias de Jesus. E nesta aldeia, é interessante que o texto narra que ela tinha ali judeus e samaritanos. E judeus e samaritanos não combinavam no dia a dia, mas Spurgeon expressou muito bem que a miséria nivela os homens. A miséria acaba com muita confusão, muita briga. Judeus e samaritanos não se entendiam na vida normal, mas na miséria eles se uniam. A miséria nivela os homens. E Spurgeon diz que a desgraça faz de estranhos amigos íntimos. É verdade. Presta atenção. Esses homens viviam numa situação muito infeliz. Se você pensar do ponto de vista da saúde, os leprosos, naquele tempo, eles viviam uma situação muito infeliz. Primeiro, porque eles eram afligidos pela sua doença, não tinha medicação, não tinha um alívio para a sua doença, não tinha tratamento, e nós sabemos que algumas enfermidades não têm tratamento, mas tem algum paliativo para aliviar a dor, aliviar o sofrimento do doente. No caso aqui não tinha. Aquele que era acometido pela lepra, a pior enfermidade desse tempo, ele vivia o drama daquela enfermidade na íntegra. Não tinha paliativos para aliviar a sua dor, o seu sofrimento. E o tratamento era o isolamento social. Eles eram aldeiados, separados em aldeias, em comunidades, colônias. E ali eles sofriam o isolamento social. Além do isolamento social, eles sofriam também o isolamento emocional. Eles eram separados de suas famílias. Uma mãe era separada de um filho de uma mãe. Era uma situação extremamente miserável. Por isso que o texto diz que quando Jesus aproxima, eles começaram a gritar de longe. Eles tinham que gritar para que ninguém aproximasse deles. E o grito deles aqui é um grito que é ao mesmo tempo uma oração. E eles então clamam em alta voz e gritam: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Observa que eles nem pedem para ser curados. Qualquer compaixão de Jesus com ele ou com eles já seria um alívio para o seu sofrimento. Não pediram para ser curado, só pediram que Jesus tivesse compaixão deles. E isso é interessante porque esses homens nos ensinam a orar. Eles nos ensinam aqui que nós devemos aprender a colocar as nossas lutas, as nossas aflições aos pés de Cristo, recorrer a Deus em oração. Mas não é aquela oração fria, aquela oração
indiferente. Olha a situação. Mestre, compadece-te de nós. É uma oração fervorosa. É alguém que clama pela misericórdia do outro, é alguém que busca compaixão no outro, é alguém que está olhando para Deus e dizendo: a minha única solução é o Senhor. Se o Senhor não se compadecer da minha necessidade, ninguém mais poderá me ajudar. Se nós aprendermos a orar com esses leprosos, nós vamos ter nossas orações mais focadas, mais atendidas. Compadece-te de mim. Esse texto nos ensina que nós podemos e devemos buscar o auxílio de Deus na hora das nossas aflições. Esses 73 anos do hospital, ele foi banhado muitas vezes por orações desta natureza. Senhor, compadece-te de nós. Não só do ponto de vista administrativo, mas de tratamentos. Pessoas entram ali boas e morrem. Outras entram morrendo e saem boas. Não é verdade? Então, muitos profissionais já tiveram que buscar o auxílio de Deus em momentos específicos na história dessa instituição. Além de podermos buscar o socorro de Deus, este texto nos ensina que a ajuda, o socorro divino, ele vai te alcançar no caminho da obediência. Além de aprender a orar, esse texto nos ensina a obedecermos ao Senhor. É interessante que Jesus, então, versículo 14, fala assim para aqueles 10 leprosos: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Foi a única palavra de Jesus aqui. E o versículo 14 diz que, indo eles, foram purificados. A ordem de Jesus foi: vá mostrar ao sacerdote. Para quem não sabe, o sacerdote naqueles dias, segundo a lei de Moisés, era quem declarava se o leproso tinha sido curado e pudesse sair da aldeia, da colônia, ou se ele não estava curado, ele tinha que continuar na aldeia, lá na colônia. O sacerdote era um agente sanitário. É ele que definia se o leproso estava curado ou não. Jesus disse: vai mostrar aos sacerdotes. E indo eles, no caminho, enquanto ia, diz o texto, eles foram curados. Observa que Jesus não declara a cura deles, fala assim: vocês estão curados. Outras lepras ou outros leprosos, Jesus curou, mandando que ele ficasse limpo, e ele ficou limpo imediatamente. Nesse caso, ele não mandou o leproso ficar limpo, não houve nenhum ritual de cura, não passou nenhum óleo, nenhum remédio, apenas disse: vá mostrar ao sacerdote. E eles foram, enquanto iam, eles foram curados. Observa que a lição que esse texto nos dá é que o socorro de Deus, ele vai nos acompanhar no caminho da obediência. Isso aqui é importante porque é o seguinte: muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem obedecer a Deus, só quer a bênção. Espera ser atendido por Deus, mas não quer nenhum compromisso de obediência, de andar com o Senhor. E esse texto nos ensina que a bênção de Deus vai nos acompanhar no caminho da obediência. Ou seja, sem um coração disposto a obedecer a Deus, nós não devemos esperar as bênçãos de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida. É no caminho da obediência que estes leprosos encontraram a cura. E isso é interessante porque a Bíblia toda nos ensina assim. Se você ler Gênesis, capítulo 12, Deus um dia chama Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
E o texto então diz assim: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Abraão foi um pai, é o nosso pai da fé. Desfrutou amplamente dos cuidados de Deus. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Esse texto nos ensina que a bênção de Deus, ela nos apanha no caminho da obediência. É por isso que algumas pessoas não conseguem andar com Deus, porque é preciso obedecê-lo. A última lição que eu quero tirar desse texto, além da oração e da obediência, é que a gratidão é uma joia muito rara. Você não vai encontrá-la em qualquer lugar. Você não vai encontrá-la em qualquer coração. A gratidão é uma joia muito rara. O texto aqui, a partir do versículo de número 15, vai dizer que, indo eles então, um dos 10, percebendo que fora curado, mas os 10 foram curados, vendo que fora curado, voltou e prostrou com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando glória a Deus e agradecendo-lhe. Observa como este samaritano, e o texto aqui dá muita ênfase nisso, ele era estrangeiro, ele era samaritano, sabe por quê? Porque os evangelhos, a gente pensa que é uniforme, não, cada um foi escrito para um grupo diferente de pessoas. Mateus foi escrito aos judeus, Marcos foi escrito aos gentios, e Marcos foi escrito aos romanos, e Lucas foi escrito aos gentios, para mostrar que o evangelho tem também a direção dos gentios, dos estrangeiros. João é um evangelho universal a todo que crê. Então a ênfase aqui está que ele era samaritano, que ele era estrangeiro, para mostrar a amplitude do evangelho. Não é para um povo específico, mas é para todas as raças, tribos e nações, inclusive para o índio. Então a conversa aí que não pode pregar o evangelho, eu quero saber para quem nós não estamos autorizados de pregar o evangelho. É para todas as povos, tribos e nações. O evangelho de Lucas é para mostrar isso. Então, a gratidão é uma joia rara. Dos 10 que foram curados, Jesus então fala assim, não eram 10, porque volta só um para agradecer, e este que é samaritano, estrangeiro, nem do povo judeu não era, e ele volta para agradecer. Isso nos mostra que a gratidão é uma joia muito rara. E eu pergunto para você se você estaria entre esses 9 ou se você seria esse que voltou para agradecer. Eu estou para te dizer que nós estaríamos mais entre aqueles 9. Veja bem, nós preferimos muito mais pedir do que agradecer, não é verdade? Preferimos muito mais pedir. A multidão dos que pedem diante do trono da graça de Deus é muito maior do que a multidão dos que agradecem. Ou seja, nós pedimos o que não temos, mas não lembramos de agradecer o que nós já temos. A gratidão, ela é uma joia muito rara, por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graças, e Paulo diz, eu aprendi a agradecer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, nós aprendemos a agradecer. A gratidão, ela é um exercício espiritual, nós aprendemos a agradecer, basta você lembrar que ela é um exercício espiritual. A Bíblia diz, em tudo dai graças, e em todos os momentos nós devemos lembrar de agradecer ao Senhor. É uma joia rara. Mas eu quero te mostrar a bênção daqueles que são agradecidos aqui nesta conclusão. Um verdadeiro espírito de gratidão é aquele que reconhece diariamente a sua dívida diante da graça de Deus. Reconhece a sua dívida diante da graça do Todo Onipotente. Esse é um espírito de gratidão.
E se você observar as pessoas gratas, elas são mais contentes. As pessoas agradecidas, elas são mais alegres, elas são mais livres. As pessoas agradecidas, elas são mais plenas, resolvidas, mais realizadas. É muito mais fácil você conviver com a pessoa agradecida e num ambiente onde as pessoas são agradecidos. Então, nós precisamos de aprender que a gratidão, ela faz bem à nossa alma. Neste mês de novembro, nós temos um dia só para agradecer, o Dia Mundial de Ação de Graças. É um dia só para agradecer. Guarda bem aí que ele está chegando. É a quarta quinta-feira do mês de novembro. Então, diz aqui o texto que quando Jesus então depara com este moço, ele conclui aqui o texto dizendo: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A bênção suprema da gratidão, Jesus expressa aqui: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Observa bem, 9 homens contentaram-se com a cura física e seguiram o seu caminho. Mas apenas um voltou para agradecer e recebeu mais do que uma cura física, uma cura espiritual. Vai, a tua fé te salvou. A cura física é uma bênção temporária, muito importante, mas é uma bênção temporária. Mas a salvação é uma bênção eterna, que jamais perecerá. E Warren, um escritor, ele diz que os 9 amigos do samaritano foram declarados cerimonialmente puros, limpos, pelo sacerdote. Mas aquele samaritano foi declarado salvo pelo Filho de Deus. Ele voltou agradecido, mas ele retornou salvo. Melhor do que uma cura física é a salvação eterna da nossa alma. E este samaritano pôde desfrutar desta preciosa bênção. Eu quero encerrar aqui parabenizando a nossa querida instituição, o Hospital Evangélico de Dourados. Esses 73 anos de história, tem muita história para contar. E outra coisa, tem muita gente para contar esta história. Não só gente que trabalhou, dirigiu, serviu nesse hospital, mas principalmente gente que foi atendida nesse hospital. Como pastor, a gente ouve muita história de famílias, pessoas que não voltam no hospital para agradecer, mas estão agradecidos em casa, porque muitas vezes desfrutaram do socorro das mãos de cada um de vocês. Que Deus abençoe e que esta história maravilhosa, Wesley, Dr. Luiz Roberto, continue firme para a glória e o louvor do nosso Deus. Amém. Nós iremos ouvir mais um hino, que será entoado pelo coral. Após eu estarei orando. O reverendo Idemar impetrará a bênção. E após a palavra, está com nosso irmão Wesley. Convido ao coral.
Eu convido aos amados aqui, se coloquem em pé novamente. E vamos ter uma palavra de oração. Depois o reverendo Idemar trará a bênção apostólica. Pai querido, como é bom estarmos juntos, ó Deus, diante da Tua presença. Quando podemos louvar o Teu nome. Quando podemos, ó Pai, enaltecer-Te pelos Teus grandes feitos. E nesta noite, ó Pai, nós estamos aqui, ó Deus, para agradecer-Te, ó Deus. E nós queremos agradecer-Te pela palavra que podemos ouvir nesta noite, que ela fique, ó Deus, aplicada no nosso coração, que possamos, ó Deus, colocar em prática, Pai, da nossa vida diária. A Tua palavra diz, Senhor, que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Mas, ó Pai, nós muitas vezes agradecemos somente por aquela bênção recebida. E nós queremos, ó Deus, nesta hora, pedir, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos ajude, ó Deus, a colocar em prática a Tua palavra. E assim, meu Deus, crescermos momento após momento na graça e no conhecimento da palavra. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pelas famílias representadas aqui nesta noite. Pedimos, ó Deus, que as Tuas bênçãos sejam uma constante, ó Pai, na vida de cada uma das famílias presentes aqui. Cada filho Teu, cada filha Tua. E também, meu Deus, Te agradecemos mais uma vez pela a existência do Hospital Evangélico. Que o Senhor continue a abençoar e que nós possamos vê-lo, ó Deus, também crescendo, e isso seja um motivo a mais de juntos enaltecermos o Teu nome. Oramos, Pai, pedindo essas bênçãos com gratidão, no nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Recebam a bênção do Senhor nesse instante. E agora, queridos, ide em paz. Que a graça excelsa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, repousem sobre vós e sobre todos aqueles que têm em Cristo esta esperança, agora e para todos sempre. Amém. Podemos assentar? E o Wesley está com a... Obrigado, pastor. Boa noite, pessoal. A palavra realmente é gratidão, né? Hoje nós estamos aqui para realmente agradecer os 73 anos, lembrando aqui também de alguns, né? Nosso vereador Sérgio, pastor Sérgio, veio nos prestigiar, os nossos médicos que vieram, os colaboradores, irmãos da nossa igreja, a todos que vieram participar desse momento, um momento especial para nós, né? Quando a gente olha a história do hospital, realmente o início, Dona Hilda Bergo, seu Antônio, doutor, né? Até olhando aqui, doutor Antônio Alves Duarte. Esse fim de semana foi engraçado porque a gente foi participar do almoço e eu encontrei com o filho do doutor Antônio e da Hilda Bergo. E fui conhecer, conversando, e ele me falou que era de Rio Verde, Goiás, da cidade da onde que eu vim. E aí, continuando conversando, ele também nasceu no Hospital Evangélico de Rio Verde, Goiás, onde que eu também nasci. Então a gente vai vendo essas coisas e aprofundando mais um pouquinho, ele me fala, meu pai trabalhou com o Dr. Gordon, fundador do Hospital Evangélico de Rio Verde. Então nós vamos vendo
a proximidade e quanto Deus vai fazendo e trazendo para perto pessoas também, e que nós vemos que é uma missão, realmente uma missão, o hospital é uma missão, desde o início, lá em Rio Verde, aqui, tudo visando justamente o reino, ajudar as pessoas. E nesse contexto, nós vemos o nosso hospital sempre crescendo, né? Desde o início, junto com Dourados, crescendo, sendo referência, sendo pioneiro em várias áreas. E ali a gente entende que o hospital estava sempre à frente do seu tempo, buscando novas técnicas, novas tecnologias, e o presente não é diferente. Nós estamos aqui, né, hoje cuidando do hospital da mesma forma. Tantas coisas têm por vir, um momento que nós temos que é realmente a tecnologia que nos traz coisas sempre mais rápidas, né? Informações sempre mais rápidas. Estamos aí batendo na nossa porta, a inteligência artificial, telemedicina e tantas outras coisas. E um futuro que a gente ainda nem sabe como que será. Mas uma coisa é certa, desde o início, hoje e para frente, a missão do Hospital Evangélico sempre foi cuidar de pessoas. Cuidar e tentar trazer alento e cura para aquelas pessoas que realmente precisavam. Essa é a missão. O Senhor Jesus, nos seus mandamentos, quando Ele fala dos seus 2 grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, o reflexo disso está também no hospital. Quando nós olhamos o nosso próximo, quando nós fazemos por ele, quando nós buscamos fazer o melhor para poder atendê-lo. E é essa missão que realmente o hospital vem trazer, cuidar de pessoas. Mais uma vez a nossa gratidão por todo esse momento que o hospital já teve e orar para que possa ser mais 73, 100, 200. Deus é que sabe, Deus está no controle de tudo isso. A nossa oração é que Ele continue ajudando e podendo salvar vidas e poder resgatar realmente pessoas. Eu quero agradecer a todos, agradecer também ao Dr. Luiz Roberto. Quero que ele traga uma palavra do Mackenzie, esse momento de gratidão. Muito obrigado, Wesley. Boa noite, irmãos, boa noite a todos. A minha saudação a cada um de vocês. Meu agradecimento, reverendo Ildemar, pela acolhida, pela mensagem tão desafiadora e tão oportuna. A palavra de Deus é maravilhosa, ela nos instrui. E a grande instrução dessa noite que o Senhor traz a cada um é saber agradecer. Estou aqui em nome do presidente do Mackenzie, Dr. José Inácio Ramos, para abraçar a igreja, abraçar os irmãos de Dourados. Não só desta bela igreja, mas de todas as igrejas, do nosso presbitério, do nosso sínodo e também as nossas igrejas irmãs que estão aqui representadas nessa noite. Por que essa gratidão especial às igrejas? Porque esse hospital existe para a glória de Deus. Esse hospital faz parte da igreja. É uma agência da igreja. E nós temos esse reconhecimento quando olhamos para trás e pensamos no reverendo Maxwell e Dona Mabel, que o reverendo Ildemar já citou aqui. Dona Mabel, com a sua insistência e com a sua visão missionária, as suas cartas endereçadas aos Estados Unidos. Felipe, eu fiz a conta. A doação foi de $25 mil. E eu transformei esses $25 mil na década de 1940 em ouro. E trouxe o valor do ouro para cá. Nós estamos falando numa doação, reverendo Adonias, de 3,5 milhões, 4 milhões de dólares, representado hoje no dinheiro de 2019. A boa mão de Deus.
palavra de Deus fala no Salmo 92, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são as tuas obras, Senhor. Vamos imaginar, 1942 começa a construção do hospital, em plena guerra, um momento triste da história da humanidade, o mundo em crise, e uma família que foi desafiada pelas cartas, pelos relatos de Dona Mabel, manda para cá uma grande quantia em dinheiro para abençoar a cidade de Dourados e todo o sul do Mato Grosso do Sul. É uma coisa fantástica, a boa mão do Senhor dirigindo. Depois vem reverendo John Marion Seinestricker, Mário aportuguesado, Mário Seinestricker, com a sua esposa Myrtle, aportuguesada Margarida Seinestricker. E esse homem, essa visão que Deus colocou no coração daquele líder para a construção desse hospital. E depois, como já foi citado aqui, Dr. Alberto e Dona Hilda Bergo Duarte. Sempre uma mulher ao lado de um grande líder. E nós somos, nesse instante, levados a pensar na história desse hospital, a refletir, senhores vereadores, pastor Sérgio e todos aqui nessa noite. Refletir do nosso desafio do século 21, especificamente falando do hospital evangélico. Muitos me perguntam, por que o Mackenzie veio para cá? Eu vou falar aqui, uma oportunidade de eu falar aos senhores e senhoras que são líderes, formadores de opinião. O Mackenzie veio para honrar esta história. Uma história construída com lágrimas, com esforço, com dedicação, com submissão aos pés do Senhor. Estamos aqui apoiando os nossos líderes do século 21. Presbítero Wesley Ferreira, diácono Felipe Cunha, doutora Senilce, nossa querida doutora Senilce. 3 líderes missionários do século 21 que não estão lutando sozinhos. Nós temos aqui diversos funcionários, colaboradores, nós temos aqui médicos que têm acompanhado, pessoal administrativo. Está acontecendo agora nas mãos desses missionários do século 21 a reestruturação, remodelação, um novo modo de agir no hospital evangélico, comprometido com os valores lá de 1942, no início da obra, 1946, a inauguração, os mesmos valores. No mundo que está querendo jogar fora as instituições, os valores, o mundo que está focando só naquilo que é individual, nós continuamos acreditando, apoiando, estamos aqui para isso, para apoiar as iniciativas coletivas. Então, eu não posso deixar de registrar a minha palavra de apreço a cada um dos funcionários, cada um dos colaboradores do hospital, que estão entendendo, estão participando ativamente desse processo de reestruturação, profissionalização da gestão, um novo tempo na gestão hospitalar aqui no Mato Grosso do Sul, aqui na nossa querida Dourados. Então, temos muito que agradecer, honrar a Deus, servir ao Senhor com alegria. Esse é o desafio de cada um de nós. A todos vocês, a nossa gratidão, a nossa palavra de ânimo. Vamos em frente, conquistar um novo momento na gestão hospitalar. Me perguntam, qual que é a função do hospital? Alguns respondem, é curar. E eu falo, não é curar. Curar é uma decisão que não pertence aos homens, mas a obrigação, se tivesse uma placa lá na porta do hospital evangélico, Dr. e Senhora Goldsby King, a placa deveria ser, estamos aqui oferecendo cuidado, cuidar de pessoas.
Eu olho aqui e vejo médicos, enfermeiros, técnicos, administradores do hospital, pessoal de apoio, e eu me emociono, porque eu vejo grandes médicos, especiais médicos, especiais enfermeiras e enfermeiros, administradores, pessoal de apoio, técnicos, um grupo que tem se dedicado. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Nosso papel é dar suporte para que vocês brilhem e continuem a servir a cada um que sofre aqui em Dourados, em todo o sul do Mato Grosso, em todo esse estado, que esse hospital continue a ser usado por Deus. É a minha oração, agradecendo a presença de todos. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez agradecendo. E nós vamos ter um momento ali ao lado. Queria convidar todos para que fossem aqui no salão. Nós vamos ter um momento com um coffee break ali. E estamos finalizados, pessoal. Muito obrigado pela participação, por terem vindo. Vamos lá participar conosco mais desse momento também. Obrigado.